Hoje, um clássico sensacional na Arena, um clássico Atletiba com a partida digna de Atlético e Curitiba. Fizeram um jogão com a vitória do Furacão pelo placar de 3-2. Vamos ver como é que foi? Então, olha aí, os melhores momentos, Iratã e Gil Rocha de Atlético. Começou atacando até mais, né? Com um pouquinho mais de volume. Meteu bola na trave e tudo. É que, na verdade... Aí, ó, no primeiro minuto. Não, mas hoje o Atlético não começou mal o jogo. É que sofreu o gol, saiu atrás do marcador. E isso faz parte do jogo. E o Atlético é melhor, né? Joga mais no segundo tempo. Mas mesmo assim, levou o 2-1. Né? Aos 20 minutos, o Curitiba estava ganhando o jogo do segundo tempo. Curitiba, a rigor, né? Só esteve atrás do marcador por 3 minutos. Só a reta final, quando toma o terceiro gol e até o apito final. De resto, o jogo estava empatado ou com o Curitiba em vantagem. Né? Mas foi um belo gol do Marcelino Moreno. Acho que o Curitiba fez... Eu acho que foi um ótimo jogo. Do Curitiba, hein? Eu acho que foi um ótimo jogo de futebol. Um jogo emocionante, aí com todos os ingredientes, né? E que o Atlético melhora no transcorrer da partida. Foi um grande jogo. Um grande jogo. O gol do Robson. Aí o gol do Robson. E deu muito certo o Zé com o Robson jogando mais à frente, né? Nesse sistema 2-1. Com 20 minutos do segundo tempo. E o Curitiba aguentou até os 45. Pois é. Aí quando parecia que o jogo estava resolvido, né? Mas aí o Atlético, reconheço que colocou pressão, teve essa bola na trave, só que o Canóbio, que seria depois no final o herói da partida, ele não entra bem no jogo, diferente do que aconteceu no meio de semana, onde o Canóbio entrou muito bem. Aí foi o gol do Pablo, né? Esse é o gol do William. Aliás, do William Bigode. William, que é o gol de empate. O do Bigode. E aliás, né, o William vai mostrando que ele além de ser, né, um jogador experiente, um jogador que sabe do trato com a bola, ele é fazedor de gol, né? Fez gol decisivo, fez... Eu acreditava menos no William nessa chegada. Achei que ele ia demorar um pouco mais para... eu só tinha dúvida... Porque ele não estava assim, com tanto ritmo, então achei que ele ia demorar um pouco mais. Jogar no Fluminense hoje está complicado, né? Agora, olha o terceiro gol. Não, é por isso mesmo. Né? Que ele não estava jogando, não estava no ápice da forma. Assim, agora o terceiro gol é um absurdo, absurdo, a zaga do o Henrique, né? O Henrique. Claro, o Henrique... Essa questão aí de não tá jogando bem no início, depois... Cara, o jogo tem 90 minutos. Osmar, eu sempre imaginei o seguinte... Eu sei que o jogo tem 90 minutos. Se fizer o gol no primeiro minuto... Hoje tem 100 minutos. Hoje tem 100 minutos. 100, 115, 105. Só que é o seguinte, o Atlético mostrou que tem bola para jogar melhor do que jogou o primeiro tempo contra o Fluminense. Tomou um vareio de bola no primeiro tempo. Contra o Libertad, contra o Inter. A ponto do jogador chegar no microfone e falar, não, a gente tem que ser menos covarde. A gente tem que ter mais coragem para jogar. Então, eu não consigo entender. Hoje não. Esse é um comentário que vai lá para o que aconteceu contra o Libertad, o que aconteceu contra o Internacional. Foi de novo, o Atlético teve que buscar a virada, né? Mas aí é circunstância de clássico. O Curitiba fez um jogo de superação. Agora, o jogo, de uma forma geral, foi muito bom. Gostei do clássico Atletiba, né? Com várias oportunidades, né? Além dos 5 gols, bola na trave, oportunidade. O Atlético começa o jogo com uma bola na trave, com o goleiro batido praticamente, né? Então, mas o que eu digo em relação ao Atlético é que todo mundo agora começa a falar, não, mas o Atlético melhorou muito no segundo tempo porque as intervenções do treinador arrumaram o time. Ué, mas foi o treinador que escalou o time, então escalou mal? Começou mal? É isso que eu não consigo entender. O Atlético precisar sofrer contra o Fluminense, até se aceita uma postura mais defensiva pela forma como o Fluminense se comporta. Agora, diante do Internacional, que aconteceu no meio de semana, o Atlético sobrou, mas nadou de braçada no segundo tempo. Desde o primeiro minuto do segundo tempo, tomar 2 bolas na trave, passar sufoco nos 20 minutos iniciais, porque depois, na hora que se acerta ali, dá aquele passinho para frente, controla absolutamente o jogo, porque o Atlético tem mais time que o Inter. O Atlético tem mais jogadores, tem mais recurso, tem mais opções de banco, então não precisa sofrer, é só essa a observação. Vamos falar mais, né, a respeito do clássico Atletiba? Vamos ver o que falou o técnico Paulo Turra após a partida. Prefiro falar
não dos jogadores que entraram, mas eu prefiro falar da resiliência da nossa equipe. Um jogo onde que tivemos 66% de posse de bola, onde que tivemos 27 finalizações, onde que tivemos o domínio do jogo durante os 90 minutos, dentro da característica, dentro do modelo de jogo nosso e do modelo do jogo do adversário também. Então, assim, eu prefiro falar, os atletas que entraram e fizeram os gols e que nos ajudaram a reverter o placar, são muito importantes, como eu sempre falo, que nós somos um grupo, mas eu prefiro falar no contexto todo, que esses atletas tiveram os suportes dos demais que lá estavam já bastante desgastados, porque um jogo, um clássico, onde que saímos 2 vezes atrás e conseguimos reverter, então isso é enaltecer muito, 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 muito o grupo de jogadores. Querem falar algo do Paulo Turra ou querem esperar com o Zago para falar dos dois? Não, eu acho que ele é sempre muito transparente, muito coerente nas suas colocações, né? Enaltecendo principalmente o grupo, e as alterações, elas foram para melhorar o time, né? Alguns jogadores estiveram abaixo, como eu disse, o Canóbio não entrou tão bem como havia entrado contra o Inter, mas aí faz o gol decisivo, né? O gol E o Eric jogou uma enormidade mais uma vez. Esse né? joga demais. Mais uma vez, o Eric e o Fernandinho ali, eles dominam aquele meio campo, né? E mesmo com esse domínio, por 2 vezes o Atlético esteve atrás do marcador. Aí é aquela questão, né? Como disse o Paulo Turra, teve 66% de posse de bola, mas posse de bola não ganha jogo, né? Te dá uma vantagem, porque se você tem mais a bola, o adversário... Você precisa correr atrás do adversário. Você não precisa correr atrás, mas às vezes, dependendo do estilo do adversário, de uma transição rápida, esse adversário pode ter vantagem. Não foi assim o primeiro gol do Coritiba, mas foi em transição o segundo. Mas concordo com o que disse o Paulo Turra, acho que não adianta falar apenas dos jogadores que entraram, no caso Bigode e Canóbio, que fizeram os gols decisivos, mas mais do conjunto do Atlético, que fez um bom jogo, foi um bom clássico hoje na Arena da Baixada. Claro que a condição do Atlético como time é muito superior à do Coritiba. Tem mais elenco, as substituições do Atlético, a tendência da substituição do Atlético é dar muito mais certo. Exatamente. Pelo elenco que tem. E veja bem, né? Você tira um Terãs que estava relativamente bem, né? Perto de jogos passados, estava bem no jogo, e você coloca o Vitor Bueno. Então você não perde qualidade. Então, né? isso, e ganha ritmo. E ganha ritmo. Você vai lá e coloca o Bigode. O William Bigode, por mais... de lateral e bota por mais que tivesse vivendo todo aquele momento de pressão por conta de coisas particulares, gol, né? Ele sabe fazer gol, jogador experiente e tal. Aí... Se tiver focado... Eu vejo o William Bigode até como titular desse time do Atlético. Eu também. A gente está falando de William Bigode, de Pablo e de Vitor Roque como avantes. Então é um elenco forte.